Vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo incondicional de todas as horas, caminho, verdade e vida. Nos ligando também aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa espírita, unidos em um só coração, em um só pensamento, e elevando esse pensamento à espiritualidade amiga, para que possamos assimilar todas as palavras do Evangelho de Jesus. Emanados em um só pensamento, em um só espírito, nós vamos proferindo a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós pedimos a todos para colocarem uma garrafa com água para ser fluidificada e magnetizada durante a palestra e durante o passe virtual que será ministrado após a palestra, após a nossa explanação. Nós somos espíritos imortais. Estamos vivenciando uma das nossas várias vidas na carne, ou seja, encarnados. Estamos tendo essa experiência tão necessária para a nossa evolução espiritual. A reencarnação é uma lei natural. Sendo uma lei natural, não é uma invenção da doutrina espírita, ou seja, não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Não foi com a doutrina espírita que essa ideia se originou. Essa ideia existe desde os primórdios do nosso planeta Terra, desde quando nós temos a consciência da nossa existência, desde sempre. E já foi apregoada por Pitágoras, que trouxe essa filosofia dos indianos e dos antigos egípcios, nos remetendo, como nós falamos, a tempos imemoriais da nossa história planetária. Essa ideia das sucessivas existência, da pluralidade das nossas vidas e não da unicidade da existência. Todavia, a doutrina espírita trata a reencarnação de uma forma mais racional. Por exemplo, a doutrina não admite que um homem, ao reencarnar, ele reencarne em um corpo de um animal, por exemplo, como Pitágoras propagava. Então, nós, de uma maneira racional, sabemos que o espírito não retroage e nos traz a codificação que essa possibilidade, conhecida como metempsicose, não é compatível com a ideia da reencarnação nos moldes como nós conhecemos, aqui no nosso planeta. Não, isso não ocorre. Então, sempre nós estaremos reencarnando dentro da nossa espécie humana, como seres humanos. As várias existências, elas são a prova da bondade, da justiça e da misericórdia divina, que nos concede a oportunidade, nos dá essa benevolência, de recomeçarmos novamente, de termos novas oportunidades, podermos sanar os nossos problemas, os nossos equívocos do passado, melhorando a cada encarnação. O que não seria possível, como que nós iríamos enfrentar todas as situações que nos são apresentadas em uma única encarnação e depois sermos julgados por isso? Não teríamos como nos redimir. Estaríamos aprendendo tudo aqui e teríamos que absorver isso de uma maneira muito rápida, o que não seria possível, e colocar em prática. Então, a justiça, a misericórdia de Deus
e a bondade nos remete racionalmente à reencarnação, à pluralidade das nossas vidas. Tanto que, se não fosse assim, nós veríamos uma injustiça divina. Por quê? Nossa humanidade é muito heterogênea. Nós observamos pessoas abastadas, afortunadas, com poder, que desfrutam, colocando entre aspas, do bom e do melhor que a terra pode oferecer. Essas pessoas seriam, então, beneficiadas. Consequentemente, haveria essa injustiça. Consequentemente, Deus seria injusto, o que é inconcebível. Então, toda essa ideia da pluralidade das existências, das nossas várias vidas aqui no planeta como encarnados, ou em outro planeta também, nos remete a essa bendita justiça divina, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em nosso favor. Aliás, nosso Criador, nosso Pai, de infinita bondade, não poderia ser diferente. Como nós podemos observar durante essa nossa introdução, o tema de hoje é a reencarnação. Para que essa justiça divina atue no processo da reencarnação, nós temos que ter em mente que o que padece é o corpo físico. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico perde todas as funções orgânicas. Nosso espírito é liberto e o nosso corpo físico, esse sim, padece. Vai retornar à matéria, será decomposto de uma maneira também natural. Porque o nosso corpo físico, ele pertence ao princípio material. É matéria. E a matéria, ela tem um tempo determinado. E vai sofrer todo aquele processo natural que nós já conhecemos. O nosso princípio espiritual, nosso eu verdadeiro, a nossa essência, sobrevive após o falecimento do nosso corpo físico e ele vai retornar à pátria espiritual, onde é a nossa verdadeira morada. Ou seja, nós vamos retornar a um local, vamos habitar um local como espíritos desencarnados. Nosso corpo padeceu, permanece aqui na Terra, e nós, com a nossa essência, vamos habitar um local na pátria espiritual, de acordo com a nossa situação vibracional, ou seja, de acordo com como nós estamos saindo aqui da desencarnação, né? Então, essa situação, o local onde nós vamos habitar e a nossa vibração está atrelada, unida ao que nós vivenciamos na nossa última encarnação. Por isso que nós devemos ter em mente o nosso processo de melhoria, evoluir sempre, para que possamos galgar bons lugares na pátria espiritual. Ou iremos habitar locais, quando desencarnados, compatível com a nossa vibração. Se tivermos uma vibração alta, boa, estaremos em locais bons. Caso contrário, os nossos locais não serão locais tão harmônicos. Esse princípio espiritual trata-se nada mais, nada menos do que o nosso espírito imortal, a nossa verdadeira essência, o nosso eu verdadeiro. Então, retornamos e nos preparamos para uma nova volta aqui na carne. É assim que funciona, é um ciclo. Sempre estaremos nesse ciclo e melhorando sempre. Podemos até estagnar por erros e por equívocos, mas estaremos sempre propensos à evolução. Estagnar sim, retroagir não. Então esse progresso, essa evolução do nosso espírito é uma condição também natural. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, que é eterno. Nós somos imortais porque tivemos um início. Deus sempre existiu. Antes Deus existia, depois Deus existe, durante Deus existe. Nós não, nós tivemos um início. Por isso que somos imortais. E vamos chegar a um ponto angélico. É um caminho longo? Visto pelo nosso senso de tempo, sim. Mas perante a eternidade, talvez não tão longo.
nós dimensionamos um tempo de uma maneira diferente de como ele é dimensionado na pátria espiritual. Esse caminho que nós tratamos aqui, essa nossa encarnação, essa nossa vivência como espírito encarnado, ela vai ser suave ou mais tortuosa de acordo com o que nós fizermos aqui, de acordo com as nossas ações. Como Cristo já dizia, a cada um segundo suas obras. O certo é que a nossa evolução só ocorre através das nossas reencarnações. E para que ocorra a nossa reencarnação, é necessário a ligação do espírito, do nosso eu verdadeiro, da nossa essência, com o nosso corpo físico. Sendo o espírito abstrato, nós ainda não temos uma noção exata de como é o nosso espírito, qual que é o formato do nosso espírito. Nós imaginamos uma luz, uma centelha divina, mas é uma situação imaginária, nós não temos essa noção exata ainda. Então, para que essa ligação seja feita, nós precisamos de um intermediário, ou seja, do nosso perispírito, que é um envoltório fluídico. Esse envoltório, nosso perispírito, nos acompanha sempre. Quando nós desencarnamos, ele nos acompanha. Quando nós retornamos, se molda ao novo corpo físico, permanece conosco. Então, é essencial esse nosso corpo perispiritual, semimaterial, ele é moldável à vontade do espírito. Então, nosso espírito vai imprimir a vontade. Quais são as nossas necessidades naquele novo corpo físico, através desse elo de ligação, que é o perispírito. Todas as nossas necessidades e todas as nossas experiências passadas estão gravadas no nosso perispírito. Nós não perdemos nada. Sendo assim, ali estão as nossas necessidades reencarnatórias. Sendo o perispírito o elo de ligação, o elo, que liga o espírito ao corpo físico, ele vai se unindo desde o momento da concepção. Molécula a molécula, desde o ovo, quando fecundado, essa união já começa a existir. Como uma árvore que vai se enraizando na terra, vai ganhando força, vai se tornando frondosa. No nosso desenlace, quando nós desencarnamos, é justamente o contrário. O nosso princípio vital vai se esvaindo, vai se esvaindo, vai se esvaindo, até que nós vamos nos desligando por completo do nosso corpo físico. Também molécula a molécula. Toda essa situação acompanhada por mensageiros de Jesus. Este desenlace também pode ser suave ou penoso, de acordo com o que nós fizemos aqui, como nós comentamos anteriormente. Quando nós regressamos para a nossa atual existência, ou quando nós reencarnamos, quando nós voltamos, nós somos tomados pelo véu do esquecimento, sem contudo perdermos as nossas aptidões adquiridas no passado, as nossas habilidades. O que nós adquirimos, nós não perdemos. Tudo fica gravado no nosso perispírito. Por isso que ele nos acompanha, esse nosso molde nos acompanha e nós não perdemos nada. Essas situações podem aparecer durante a nossa presente encarnação, através das nossas reminiscências. Se boas, podem ser aproveitadas, nós vamos utilizá-las para o bem. Se maus, se ruins, nós temos que combatê-las, abafá-las, melhorarmos, que é aí que está nosso verdadeiro esforço. Então vamos combater essas más tendências se elas começarem a aparecer. Por isso, a necessidade do nosso conhecimento espiritual, do nosso conhecimento evangélico, do nosso conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Porque vai nos dar uma bagagem muito boa para combater más tendências quando elas começarem a aflorar. Esse esquecimento, todavia, é temporário. Permanece aqui durante a nossa encarnação. Quando nós retornamos à pátria espiritual, cada um a seu tempo, vai sendo reavivado essas memórias, elas vão retornando no tempo adequado, obviamente. É através desse burilamento
durante a nossa encarnação, ou seja, durante o nosso período aqui como espíritos encarnados, que nós podemos resolver os nossos problemas e podemos nos acertar com as pessoas que nós ferimos ou que nos feriam, quer dizer, acertar os equívocos do passado, fazer o reajuste necessário para a nossa evolução, porque nós só evoluímos quando nós acertamos as nossas contas com as pessoas com as quais nós temos dívidas, ou que nos devem também. Então nós temos que perdoar e sermos perdoados, como Cristo já nos disse, vamos perdoar tantas vezes quanto for necessário. Nós, como espíritos, evoluímos sempre, porém moralmente nós evoluímos apenas na carne, porque senão não haveria necessidade da reencarnação. Olha, nós aprendemos alguma coisa aqui, cometemos equívocos, mas nós vamos evoluir lá moralmente na pátria espiritual. Não, nós temos que vivenciar a mudança aqui. Nós nos equivocamos aqui e é aqui que nós vamos corrigir, moralmente. Intelectualmente, nós evoluímos também na pátria espiritual. Não significa que nós não vamos melhorar estando na pátria espiritual. Significa que toda aquela bagagem que nós temos como espíritos encarnados, vamos aproveitar na pátria espiritual, fazer um novo planejamento, utilizar da nossa inteligência, auxiliados pelos nossos mentores, os nossos amigos espirituais, fazer um planejamento mais racional para a nossa volta, traçando novos planos para novas encarnações, sempre que necessário. E é uma benevolência divina quando nós podemos ainda participar, podemos dar nossa opinião na nossa encarnação. Sendo essa evolução contínua, né, sempre estamos evoluindo. Pode acontecer de um mundo em que nós estamos inseridos, a Terra, por exemplo, não comportar mais a nossa evolução. Nós chegamos num ponto que nós temos que habitar outro planeta para continuar a nossa evolução de uma maneira mais satisfatória. Então nós vamos encarnar num planeta superior, num planeta melhor, num planeta que nos dá a possibilidade desse aprendizado contínuo. E assim sucessivamente, até que em determinado momento não teremos mais a necessidade da reencarnação. E aí o espírito terá tarefas e missões sublimes. Seremos missionários de Deus, missionários de Jesus. Todavia, se nós não nos regrarmos, não nos corrigirmos, não avançarmos com a nossa evolução, atrapalharmos a evolução coletiva do planeta, nós também seremos remanejados a mundos inferiores ao nosso. Para lá, naquele planeta, naquele mundo, naquele novo orbe, seguir também a nossa evolução. E lá sim, nós vamos talvez sentir a falta de um paraíso perdido. Naquele mundo primitivo, ou no início de provas e expiações, teremos que evoluir lá, teremos que nos adaptar, e quando conseguirmos nos acertar, retornaremos ao mundo nosso de origem para continuar o nosso processo. Toda essa situação de reencarnação, todo esse processo reencarnatório não é simples. Há toda uma preparação para isso. Não é simplesmente vou reencarnar, vou escolher meu pai e minha mãe por minha conta e vamos voltar lá para a Terra. Não é simples. Uma verdadeira legião de trabalhadores de Jesus e trabalhadores do Cristo se mobilizam forças ao nosso favor para o nosso retorno. Esses tarefeiros de Jesus, esses nossos irmãos espirituais que estão sempre nos amparando, nos assistindo, eles trabalham arduamente, porque as dificuldades do retorno são muitas. Nós temos situações complexas a serem resolvidas. Nós colocamos aqui algumas. O acerto dos equívocos do passado. Nós vamos estar vivenciando uma situação que nos dê condições de nos acertar com o que nós erramos. Nesse ponto tem a entrevista com os futuros pais, a harmonização entre o reencarnante e os espíritos que irão recebê-lo na família, os pais, os irmãos, os avós, e assim por diante. A condição genética compatível com as provas e expiações que nós teremos pela frente. A união, como nós falamos, do corpo espiritual
com o corpo físico através do perispírito. Todo o acoplamento que se dá durante esse período, o acompanhamento durante a gestação, após o parto, durante o parto e durante toda a nossa existência. Então nós podemos observar, mesmo expondo de uma maneira simples, bem rápida, concisa, que não é simples o nosso retorno. É complexo o nosso retorno. Há muito trabalho. Esses irmãos abnegados se desdobram para nos auxiliar. Motivo pelo qual nós devemos agradecer constantemente a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos novamente aqui, vivenciando essa nossa encarnação, junto com a nossa família, nossa cidade, nosso país. Nós estamos inseridos. Muitas vezes achamos que não, mas estamos inseridos no lugar certo, no ambiente certo, na família certa. Olhando pelo prisma espiritual das nossas diversas existências, nós temos que agradecer sempre, sempre, sempre. Gratidão sempre ao Criador. As encarnações, pluralidade das existências, várias vidas. Jesus nos deixa claro, em pelo menos 2 passagens evangélicas, essa situação, sobre essa pré-existência da alma e as nossas várias vivências. E uma delas é na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando ele é questionado pelos discípulos sobre a vinda do profeta Elias. Porque havia uma profecia que Elias teria que retornar antes do Messias. E Jesus afirma categoricamente: digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. E os apóstolos compreendem que Jesus estava falando de João Batista, ou seja, Elias retornou na figura de João Batista. Elias reencarna, retorna na figura de João Batista. Além dessa passagem da transfiguração do Monte Tabor, nós temos também o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele célebre diálogo com Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor da lei, e que dizia que Jesus veio da parte de Deus, porque não seria possível alguém fazer o que Jesus fazia naquela época, se não fosse da parte de Deus. E ele tem esse diálogo com Nicodemos e afirma novamente: na verdade, lhes digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Olha, Jesus é categórico. Não pode ver o reino de Deus aquele que não renascer de novo. Não há metáfora nenhuma aí. E Nicodemos continua nas suas indagações: como pode um homem velho tornar ao ventre da mãe e tal, né? E Jesus confirma novamente: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus reafirma, ele é categórico: nós temos que renascer novamente, para que a bondade, a misericórdia e a justiça divina seja efetuada. Por deturpação dos ensinamentos de Jesus, houve uma confusão de renascer com o batismo. Olha, a pessoa é batizada, ela renasce. Não foi essa a colocação que Jesus fez, não é essa a ideia de Jesus. Não foi o que ele transmitiu a Nicodemos, não. A água, para aquele povo e naquela época, era tida como elemento gerador absoluto de tudo que era material. Tudo que era material saía das águas. Nós temos aqui alguns exemplos, né? O Espírito de Deus flutuava sobre as águas, o firmamento seja feito no meio das águas, e assim por diante. Então, tudo que era matéria, a água era o elemento gerador absoluto. Então, a ideia de Jesus tem que renascer do corpo e do espírito, quer dizer, nosso espírito retorna a um novo corpo, a um novo modelo, para uma nova existência, para que nós possamos concluir as nossas situações evolutivas.
Jesus, através de seus mensageiros, trabalha incessantemente a nosso favor. Nós podemos observar isso nesse fenômeno da reencarnação. Os nossos abnegados irmãos, como nós falamos, se desdobram em tarefas e missões incansavelmente. Desde as mais simples até as de mais alta complexidade, para que nós voltamos. Nos dão a oportunidade bendita do reparo dos nossos equívocos do passado, em uma nova existência física, em uma nova vida, junto com aqueles com os quais nós temos que harmonizar. Portanto, como nós falamos, nós devemos agradecer sempre a Deus por essa oportunidade bendita. Muitas vezes nós podemos falar, não pedimos para nascer. É um engano, é um equívoco. Muitas vezes nós imploramos para nascer. E quando viemos de maneira compulsória, é porque estávamos num lugar também não tão adequado para nós. Voltamos, devemos ser agradecidos a Deus, a espiritualidade amiga, por estarmos aqui, por estarmos vivenciando essa situação nova, por termos essa oportunidade bendita. Não nos lastimarmos e nos revoltarmos com Deus, sermos corajosos, persistentes na nossa missão, enfrentar as adversidades da vida, sermos resignados com as situações adversas. A resignação é o bem sofrer. Às vezes vamos passar por momentos difíceis e vamos superá-los. Isso vai auxiliando a nossa evolução, a nossa compreensão da nossa vida, a compreensão da superação dos obstáculos. E com isso nós vamos evoluindo sempre. Então Jesus nos traz de forma clara, precisa e concisa o fenômeno verdadeiro da reencarnação, não sendo uma invenção da doutrina, e sim uma lei natural que existe desde tempos imemoriáveis. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora fazendo as nossas vibrações. Vamos em pensamento, entregando essas vibrações aos missionários de Jesus, para que chegue até Ele e que Ele as distribua. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, principalmente pelos países que estão passando ainda por situações adversas, com guerras, catástrofes naturais, ou ainda com a pandemia que ainda não terminou. Pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por todos os nossos governantes, que legislem em prol da sociedade, não em benefício próprio, aos irmãos que estão distantes de seus lares, em asilos, orfanatos, prisões, manicômios, hospitais, que estejam perambulando pelas ruas, a todas as casas de orações, a todos os lares, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, aquelas pessoas que ainda temos algumas dificuldades, que possamos nos entender. Vibramos pelo nosso lar e, com a autorização de Jesus, vibremos por nós mesmos. Somos agradecidos a Jesus, a Deus, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores que nos assistem sempre. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agora e sempre. E nós passamos ao passe virtual. Que assim seja, graças a Deus. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz,
como tu o desejas. Assim seja.